Muito bom. Pode continuar mandando aqui sua opinião no chat, que eu estou de olho, e pode mandar sua pergunta também para o nosso próximo convidado, porque é o seguinte, o ministro Luiz Fux, do STF, Superior Tribunal Federal, determinou que o governo federal adote novas medidas de controle às casas de apostas aqui no Brasil. Entre as regras, tem proibição de publicidade voltada para as crianças e o veto à utilização de dinheiro recebido de projetos sociais para apostas. E para a gente entender como isso vai afetar o mercado e provavelmente o seu time, a gente vai colocar aqui no nosso papo o José Francisco Mansur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, que trabalhou na regulamentação aqui no Brasil das bets e tem todos os detalhes dessas novas determinações. Bom dia, José. Acho que está mudo. Ih, tá mutado o seu microfone. Você consegue desmutar, por gentileza? O velho descuido de sempre, né? Bom dia, Domitila, bom dia, PVC, bom dia, Renan, prazer falar com vocês. Queria que você contasse um pouquinho, na prática, essas novas determinações, como vão afetar o mercado? Fazendo um pouco o que o PVC faz, muito bem, e eu acompanho há muitos anos, é preciso explicar um pouquinho o contexto de tudo que está acontecendo. Eu vou ser bem rápido e também prometo que eu vou tentar traduzir de uma forma que não tenha o juridiquês, que as pessoas entendam. O que aconteceu nos últimos dias foi o seguinte, algumas entidades entraram no Supremo Tribunal Federal e pediram para o Supremo declarar que a lei que regulou as apostas fosse inconstitucional. Se isso acontecer, ou acontecesse, a gente iria ficar numa situação bastante grave, porque a lei que legalizou as apostas, ela é de 2018. E a lei de 2023, ela veio só regular, inclusive cumprindo uma ordem da lei de 2018. Se a lei de 2023 for declarada inconstitucional, as apostas vão ficar legais no Brasil, porém sem regulação. Então a gente trabalhou ao longo do ano de 2023 para propor uma regulação que encaminhasse todos esses assuntos. Você imagina, Domitila, que há 5 anos os nossos clubes estão cedendo o seu símbolo, sua marca para as empresas de aposta e não estão recebendo o valor que eles têm que receber, porque o símbolo é do clube. Então, como é que o site de aposta usa o símbolo do clube sem pagar? Por que não pagou nada até hoje? Porque não tem regulação. Nos últimos 4 anos, a gente não tinha nenhuma regra sobre publicidade de aposta. Cada um podia falar o que bem quisesse. Então, podia direcionar para a criança, podia vender essa ideia errada de que a aposta é um meio de enriquecer, que não é verdade. Então, é importante usar esse espaço de vocês para dizer para as pessoas, ninguém enriquece apostando, não caia nisso. Se você tem um dinheiro sobrando para se divertir e quer usar nisso, ao invés de ir ao teatro, ir ao cinema ou tomar bebida alcoólica, use com responsabilidade, porque você não vai enriquecer apostando. Então, nada disso estava encaminhado. O que aconteceu nos últimos dias, nos últimos 3 dias especialmente, é que o ministro Luiz Fux, ele tomou uma medida que eu achei muito importante, que eu achei que deu um resultado muito positivo. Ele convocou uma audiência pública e chamou todo mundo que tivesse interesse em falar do assunto para falar, e quase 60 entidades falaram sobre regulação. Gente falou a favor, gente falou contra, e é na pluralidade das ideias que realmente a gente constrói uma democracia. E no final dessa audiência pública, ele julgou a liminar. Então ele julgou a liminar, e eu acho que ele deu uma decisão muito razoável, acho que ele deu uma decisão muito equilibrada, diante de todo esse movimento orquestrado na opinião pública, de trazer dados negativos, preocupantes, e diante dessa falha da indústria que não se defende, não responde, as associações que representam a indústria se movimentam muito pouco, mas ele deu uma decisão muito razoável, depois de ouvir quase 60 pessoas. Ele ouviu com muita atenção, eu estive lá os 2 dias, ele anotou, ele mesmo disse que ele não tinha conhecimento de vários aspectos da regulação que foram trazidos na audiência pública. Então, o que ele falou? Ele falou uma coisa que já estava na regulação. A publicidade de apostas nunca pode ter como público-alvo menor de idade. E aí a gente já tem na regulação, desde o ano passado, um anexo X do CONAR que traz uma série de medidas sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, mas não é a pessoa de 18 anos ou menos, é o menor de 21 anos não pode fazer publicidade de aposta.
E se a pessoa for maior de 21 anos, um influencer, por exemplo, é maior de 21 anos, mas o público-alvo dele for criança, ele também não pode fazer publicidade de aposta. Atleta de base não pode nem apostar, nem ser objeto de aposta. Time de base não pode ter patrocínio de aposta na camisa. Então, isso tudo já estava na regulação e o ministro Fux colocou na decisão dele uma norma muito expressa, que ainda vai precisar, de alguma maneira, a gente entender quais os efeitos, mas já tem muita coisa na regulação e ele mesmo fala que tem que acompanhar o que já está na regulação. E a outra coisa, a outra decisão dele, que não tem tanto a ver com o esporte assim, mas é importante mencionar, que é proibir a pessoa que está cadastrada nos programas socioassistenciais emergenciais do governo, como o Bolsa Família. Como você tem um cadastro do Bolsa Família e agora com a regulação você também vai ter o cadastro dos apostadores, você casar os dois cadastros e impedir que a pessoa que está no Bolsa Família faça apostas. Achei uma decisão muito razoável, achei o processo muito importante, porque esse processo de ouvir a sociedade por 2 dias, 1 dia e meio, ele ficou lá o tempo todo, ele anotou, ele prestou atenção, e no final da decisão, achei muito respeitoso e muito cauteloso. Ele mesmo disse, o Supremo, as pessoas do Supremo não têm conhecimento técnico de todos os assuntos, e eu acho que o tribunal, ele faz muito bem, ele se eleva, e ele age muito democraticamente ao dar a decisão depois de ouvir quase 1 dia e meio de audiência pública. Então, eu, de minha parte, eu acho que, nesse caso, o ministro Luiz Fux e aí o Supremo Tribunal Federal, eles agiram com muita prudência e deram uma decisão que vai dar um pouco mais de segurança jurídica para esse segmento. Eu tenho a impressão que assim, tem pouca gente entendendo a gravidade da situação em relação a não regulamentar, né? Ou seja, isso que você explicou no começo. Eu estava no Rio de Janeiro, o cara do meu lado no bar virava e falou assim: PC, quanto é que vai ser Alavés e Osasuna? Alavés e Osasuna? Tô apostando aqui. E o cara estava apostando num site em Liechtenstein, em Luxemburgo, em Londres, em qualquer lugar, sem trazer nenhum benefício para o Brasil. E continuava apostando. E está apostando pelo celular, seja uma criança de 10 anos, seja um adulto de 65, ele está lá apostando porque ele pega o celular e pum! E tem acesso a qualquer site no mundo inteiro. E o único jeito de fazer diferente disso é se a gente virar a China. Né? Não vai virar a China. Então, o cara vai pegar o celular e vai apostar. E nem viu, Paulo? E nem Paulo, porque a China proíbe as apostas e nós temos quase 200 milhões de chineses que apostam regularmente. Então, a China é a maior prova que proibir simplesmente não resolve o problema. A China é o exemplo de quão ineficaz e inócua é a proibição pura e simples. Agora, desculpa ter por te outro interrompido. lado, imagina, porque por outro lado ainda tem algumas contradições que eu sei que são das dificuldades deste processo que é novo. Então, por exemplo, já ouvi você dizendo que a gente não pode proibir a publicidade nesse momento porque vai quebrar o sistema que está apoiado hoje na publicidade das casas de aposta. Pode ser que daqui a 5 anos seja possível fazer isso, como o cigarro saiu da Fórmula 1. Pode ser. Hoje não é o caso. Por outro lado, como é que eu faço para uma criança não ter acesso a isso? Estou chegando numa hipérbole aqui. Se eu vou dar a camisa do Corinthians e o garoto de 10 anos pega uma camisa do Corinthians oficial e está escrito Esporte da Sorte. Quer dizer, tem um complicador aqui que não é publicidade para criança. O Hernan entregou o prêmio para o melhor em campo de Palmeiras e Grêmio na sexta-feira. E não podia ter o Estevão, né? Porque o Estevão é menor de idade. Então o Rafael Veiga ganhou o prêmio e não o Estevão. Por outro lado, você está me dizendo, o jogador de menos de 21 anos não pode, o time de base não pode fazer. Mas se você tiver um jogador de 16 anos, como o Estevão, e se o Palmeiras no ano que vem tiver patrocínio da Sporting Bet, o que é que faz? O Estevão entra com a camisa diferente do time? Então tem as contradições, tem dificuldades ainda para resolver, não tem? Tem. E você colocou muito bem. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento disso, então eu faço questão de falar aqui, pelo programa ser voltado para o público do esporte, mas o André Sica leu um manifesto nessa audiência pública assinado por 30 clubes das séries A, B, C, D, clubes sem série, dizendo, explicando que proibir publicidade de aposta agora levaria ao colapso, o futebol brasileiro, o colapso econômico.
E aí eu fico pensando, se 30 clubes, dos 20 da Série A, 19 assinaram, sentem esse colapso, imagina o tamanho do colapso nos clubes menores, imagina o tamanho do colapso nas outras modalidades. Chega na hora da Olimpíada, todo mundo quer ver o desempenho da delegação brasileira, mas muito pouca gente presta atenção no que se faz ao longo dos 4 anos de suporte financeiro para que a gente tenha uma delegação olímpica forte. Então, o que aconteceria com a ginástica, com a natação, com o polo aquático? E seria o colapso mesmo. E a gente tem algumas questões para encaminhar, sim, Paulo. Quando você cita o exemplo dessa situação do André, do jogo, que ele não pôde entregar para o Estevão, já é uma medida regulatória. O André não pôde entregar um prêmio com a marca de uma empresa de aposta para o Estevão, porque já tem uma regulação nesse sentido. Então já é mostrar a diferença entre o mercado regulado e o mercado não regulado. Porque André, Domitila, entre 2018 e 2022, esse segmento cresceu num ambiente absolutamente selvagem. Não havia regra sobre nada. Se fosse em 2019, o André teria entregue, a não ser que ele não tivesse tomado essa iniciativa, que eu acho bem provável, porque ele é um cara de muito bom senso. Mas ele teria entregue para o Estevão, porque não havia nenhuma regra sobre isso. Essa regra que impediu ele de entregar o prêmio para o Estevão é um fruto da regulação, é um fruto do trabalho que foi feito nos últimos anos. Quando a gente assiste a TV e vê uma das empresas de operadoras fazendo uma propaganda com 3 campeãs olímpicas, e as campeãs olímpicas estão falando para as pessoas, se você quer vencer na vida, aposte no seu trabalho e no seu estudo, e se você quer jogar, jogue com responsabilidade, também é outro fruto da regulação, fruto das regras do CONAR. Então, o que está acontecendo? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tinha um corpo, que era a sociedade brasileira. Esse corpo, em 2018, foi exposto à legalização das apostas. Então, além das coisas positivas, a geração de emprego, a circulação de receita, o aporte ao esporte, teve também contraindicações, que é o vício, etc. Em 2023, esse corpo resolveu tomar um remédio, que é a Lei 14.790. O remédio ainda está sendo aplicado, nós estamos na 2ª dose, na 3ª dose, tem que tomar a semana inteira, tem que ver a regulamentação funcionando por meses, anos. Só que agora estão questionando o remédio, estão dizendo que o remédio causou a doença. A Lei 14.790 é o remédio. Ela tem que ser administrada para o médico poder olhar daqui a um tempo e falar assim, esse remédio está precisando ajustar isso aqui, precisam melhorar isso aqui, ou vamos trocar o remédio. Agora, o que não pode é, na 2ª dose do remédio, a gente tirar o remédio da pessoa, porque ela vai piorar. Vai voltar para a situação antes dela ter procurado o médico. Não sei se essa imagem ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Essas iniciativas contra a 14.790 estão atacando o remédio, não a doença. Perfeito, eu acho que deu para a gente entender que é um caminho, né? Ainda não é perfeito, mas a gente está caminhando, isso é muito bom, é uma ótima notícia, José. E você explicou de forma muito clara, eu achei sensacional. Obrigada demais, hein? Obrigado você, Domitila. Eu queria, nessa véspera de feriado, estar num lugar assim parecido com esse que você está. Achei muito simpático esse local para uma véspera de feriado. Prazer te rever. André, que cobriu o time que eu torço por tantos anos, cobre ainda e traz informações exclusivas. E o Paulo, que é toda uma geração da qual eu faço parte. Paulo, não estou querendo dizer que você é muito mais velho que eu, mas a gente cresceu te assistindo, explicando futebol pra gente. Com todo respeito. A gente bateu muita figurinha sua, PVC. Apesar de eu parecer mais velho que você. Um abraço, queridos. Bom programa para vocês aí. Obrigada, para você também. Volte mais vezes. Provavelmente não vai ser a última vez que vamos falar de regulamentação de apostas. Ainda bem, né? Como o José explicou pra gente.